Forças Armadas do Exército Brasileiro, servi praticamente 30 anos na vida militar, e ali foi uma grande escola para mim. Nesse ínterim, eu morava em Araguari, Minas Gerais, e estudava em Berlândia, no Conservatório Copacabana Parelli. Também aprendi bastante ali, onde estudei solfejo, estudei teoria musical e estudei também o trompetezinho. Mas eu fui transferido para Brasília no ano de 1976. Cheguei aqui, senti a necessidade de trocar de instrumento, porque naquele instrumento que eu tocava, o trompete, não tinha vaga na época. Então, eu tinha que estudar clarinete ou outro instrumento para fazer um concurso. E foi assim que eu comecei meu trabalho de loteria de concertos de instrumentos musicais para mim, em 1976. Você imagina que a maioria de vocês ainda não estavam nascidos, né? Eu sou daquela época, bem antigão, entendeu? Mas eu estou junto com vocês, para passar o melhor para vocês de que a gente sabe, tá bom? São 45 anos de conhecimento, de experiência, consertando o instrumento. Eu sinto muito mais à vontade quando eu estou com o instrumento na mão, consertando, desmontando, montando, regulando, do que talvez estar falando com vocês aqui neste momento. Mas a gente tem que falar, né? Mas antes de começarmos qualquer coisa, eu quero que vocês guardem no coração de vocês o Salmo 150. Entendeu? Se alguém tiver linha aberta aí, pode até ler para nós, tá? Isso, hoje o celular faz tudo, né? Alguém pode ler para nós, é muito importante a gente começar com o Salmo 150, tá? Salmo 150? Isso. O salmo inteiro? Pode, sei. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem com tamborins e danças. Louvem com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem com símbolos sonoros. Louvem com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Amém? Amém. Que salmo bonito, né? E nós, vocês, nós que louvamos a Deus, é muito importante louvar com sinceridade, com amor. E falar em amor, o amor é o instrumento que nós tocamos para Deus. Quando eu estou consertando meu instrumento, com o instrumento de vocês, eu tenho a grande preocupação de fazer o melhor. Sabe por quê? Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é por causa da Suzana, é por causa de Deus. Ele merece o melhor de cada um de nós. Tá? Então, quando eu estou consertando o instrumento, eu tenho essa grande preocupação. Colocar o melhor material, entendeu? Fazer da melhor maneira que o instrumento possa produzir o verdadeiro louvor a Deus. E neste momento eu quero dar uma entrada aqui numa apostilazinha, para a gente comentar algumas coisas. No final, quem tiver pergunta pode falar com a gente, que a gente vai tentar responder, tá bom? Os problemas mais comuns, vamos começar para clarinete e sax. Os problemas mais comuns são os vazamentos, molas que se quebram. São as grandes vilões que acabam deixando o músico em situação delicadas, no momento mais precioso, na hora de apresentar, quando você vai tocar o instrumento. Você tenta dar a nota, às vezes a pessoa é solista, a orquestra está tocando, todo aquele conjunto tocando, aí fulano de tal levanta para fazer o solo, o instrumento falha. Terrível, não é? Eu já vi muito isso acontecer, que eu passei praticamente 30 anos na vida militar, nas bandas de música, tocando. E já vi pessoas de nome, de renome, de qualidade musical muito forte, falhar nessa hora, porque o instrumento falhou. Mas quem está ouvindo, não vai achar que foi o instrumento, vai achar que é o músico. É o músico que paga o preço, paga o pago. Então, meus irmãos, uma das coisas muito importantes, o seu instrumento tem que estar perfeito. Fazer regulagem constante, preocupar em lubrificar o instrumento. A sapatilha começa a ficar velha, é hora de trocar.
Eu sei que nós vivemos um momento financeiro um pouco difícil e às vezes a gente não tem condição de gastar para consertar seu instrumento. Mas faça um esforço, o seu instrumento merece, para que você possa dar melhor no seu trabalho para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Na clarinete as sapatilhas estouram, presta atenção. Elas são feitas de material chamado bodrush. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Bodrush? Bodrush é uma pelezinha finíssima. Segundo alguns, fala que é daquela barriga de peixe que tem uma bolha de ar. E eles curtem aquilo e faz aquela películazinha fininha para produzir sapatilha. No trabalho, no estudo que eu tive na Yamaha no Brasil, que todo o trabalho vem de lá do Japão para a gente, eu sou assistente técnico desde o ano 2000 da Yamaha, entendeu? E por falar nisso, a Suzana foi reconhecida como assistente técnico de clarinete e flauta, também na Yamaha do Brasil, tá bom? Fique em pé, Suzana, para eles conhecerem você. A diferença é pouca, né? Ela é hoje assistente técnica da Yamaha do Brasil, em clarinete e flauta. Então, desde o ano 2000, me passaram esse encargo de ser assistente aqui em Brasília, em torno e regiões. Nós estamos fazendo esse trabalho desde essa época. Eu fiz o primeiro workshop naquela época, no ano 2000, depois seguida do ano 2013, 2014, 2015, até o ano 2019, quando era para ser feito o ano 2020. Não tivemos condição porque logo em seguida teve a pandemia, né? Mas eles não deixaram de fazer o trabalho com a gente, de treinamento, faz online, e nós estamos até hoje estudando com a Yamaha do Brasil, tá bom? Então, o que eu passar por vocês aqui está baseado nos meus conhecimentos, nos anos que eu passei estudando e trabalhando para passar o melhor para vocês, tá bom? Na clarinete as sapatilhas estouram, e elas quebram, elas rebentam. E tem uma das coisas mais importantes que vocês têm que prestar atenção. Na hora de limpar seu instrumento, principalmente clarinete e flauta, procure não encostar nas sapatilhas. Se for encostar nas sapatilhas, deixa eu desligar isso aqui, entendeu? Na hora que for limpar a sapatilha, com um cotonetezinho, um papelzinho bem suave. Porque se você forçar, ela vai rasgar. A sapatilha pode estar nova, mas pode rasgar por causa disso, entendeu? Tem outras coisas que a gente vai ensinar para vocês aqui nesse dia, que é muito importante a montagem do clarinete. Eu sei que a irmã tem um clarinete ali, depois a irmã vai trazê-lo aqui para a gente mostrar como é que é montado o clarinete, para não empenar as chaves, tá bom? E elas estouram, e é feita de gorducho. E tem um tempo de duração que vai de 1 ano e meio até 2 anos. Tá? A partir daí, o risco de estourar é grande, ocasionando vazamento. Tá? Provoca vazamentos quando uma sapatilha daquela estoura. E não adianta você tentar tocar com ela estourada, que não vai dar o mesmo som. Tá bom, meus irmãos? Os saxofones, já falei do clarinete, depois eu vou chamar a irmã aqui para mostrar como é que monta o clarinete. Tem muita gente que ainda não sabe montar um clarinete corretamente. Tá? O saxofone possui as sapatilhas mais resistentes, porém apresenta um problema de desregulagem com o tempo. O que acontece? De tanto você forçar as chaves, que tem pessoas que acham que para tocar tem que fazer força nas chaves. É jeito. O instrumento tem que estar bom quando você está forçando as chaves. E acaba empenando as chaves. Gideão trabalha comigo lá no Hospital do Sá, gente. Se você não conhece, está indo aí. Tá? É jeito, maneira de segurar o instrumento, maneira de tocar, para as chaves não empenarem à toa. Tá bom? Eu gostaria que trouxesse aqui para mim um clarinete, para a gente mostrar para vocês o que está acontecendo, o que pode acontecer num clarinete mal montado. Tá bom? O saxofone dá problema de chaves empenadas, problema de calços que caem e molas fracas, molas que quebram, tá? O clarinete, presta bem atenção aqui. A clarinete tem a primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parte com a boquilha. Então presta atenção. Põe a mão aqui, ó, sempre, prendendo essa chave.
Vai devagarzinho, não precisa arrancar de uma vez, nem fazer isso. Vai devagarzinho, torcendo para lá e para cá e vai puxando uns pouquinhos. Ó, para não estar estragando a cortiça e nem o instrumento sofrer avarias. Isso aqui é muito sensível. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, não deixar o instrumento em qualquer lugar. Em cima da cama, na mesa, uma mesa grande até que pode, em cima de cadeira de jeito nenhum. Suporte é uma coisa séria. Anteontem mesmo o moço levou um sax lá na loja, o suporte estava muito bom, de repente o suporte especou tudo, estragou tudo, derrubou o saxofone Yamaha 62, empenou, ele teve que gastar quase R$300 para arrumar aquele sax, entendeu? Então todo cuidado com o instrumento é importante, não deixa no suporte. Muita gente, na igreja mesmo acontece, está no suporte aqui, a pessoa sai, vai lá tomar uma água, passa um menino desavisado, uma criança desavisada, chuta aquilo ali, ou alguém até põe no lugar, quando você for tocar não vai funcionar. Não vai funcionar. Olha você com prejuízo. Quem fez isso? Ninguém vai declarar que foi que derrubou o seu instrumento. Não é mesmo? Então esse cuidado aqui é importante para tirar a clarinete, desmontar. Outra coisa, quando for montar, põe a mão aqui, ó. Se você for tocar direto, essa ponta aqui, ó, essa chave aqui, vai entrar em contato com essa aqui. Automaticamente, se não quebrar, vai ficar empenado. Toma esse cuidado. Ó, coloca bem devagarzinho, ó, faz isso. Não precisa ter pressa. Diz que o apressado come cru, e é verdade. Não precisa ter pressa, faz tudo direitinho, tá? E quando você vê que o seu instrumento deu problema, tem que levar um luthier de sua confiança, pessoa que saiba fazer, não leva na mão de curioso. Muita gente curiosa vai mexer e estraga tudo. Eu estou com um trompete lá na loja, que o irmão comprou aquele trompete, acho que estava novinho, mas foi tirar o trompete, empenou o pisto e foi tentar arrumar, estragou o pisto. É um trompete importado, é difícil trazer um outro pisto. Eu ainda consegui, vou estar chegando para ele. Então esses cuidados são importantes. Se você tem seu instrumento, pode deixar dentro do estojo, deixa dentro do estojo. O melhor lugar para o seu instrumento é dentro do estojo. Trava as chaves do estojo. Muitas pessoas estão guardando seu instrumento, não presta atenção porque está conversando com outra pessoa, coloca dentro do estojo e esquece de travar. E quando ele vai pegar o instrumento, cai tudo no chão. Isso acontece muito lá na loja. Chega o instrumento tudo empenado lá, porque a pessoa deixou cair. Tá? Ainda bem que a gente... o Hospital de Sax está em Brasília para resolver esses problemas. Ainda bem, né? Mas isso que eu estou passando com vocês é muito importante para o músico, tá? O músico tem que prestar atenção naquilo que ele está fazendo para não tomar prejuízo, entendeu? Vamos dar continuidade. As sapatilhas utilizadas no Selmer são especiais, hidratadas e preparadas para a água durante muito tempo. Mas não é o caso nosso aqui de falar nisso agora. Vamos falar da clarinete agora. A clarinete Buffet Grampon. Quem conhece essa clarinete? São clarinetes que são usados pelos profissionais. Hoje é o clarinete mais evoluído, o melhor clarinete que tem no mercado. Custa uma fortuna. 10, 12, 15, 20 mil reais, até mais. Entendeu? Então, é uma clarinete, os principais dela é a Prestige e Tosca. Estão utilizando sapatilhas que chamam Gore-Tex. Não vou entrar no assunto, porque não é o nosso caso aqui, entendeu? É uma sapatilha comum. Todas as sapatilhas são feitas com esse mesmo material. Feita de papelão, feltro, boltruche, e por cima ela tem um material sintético. Essa sapatilha. As outras apenas é isso. Papelão, feltro e a películazinha que eu chamo de boltruche. Entendeu? Continuando. O boltruche por cima um material sintético semelhante ao teflon. Essa sapatilha dura muito mais tempo do que a comum. Vamos ter os cuidados agora. Muitos clarinetistas têm por hábito soprar as sapatilhas quando a água se acumula. Não tem isso? Isso não é bom.
Porque toda vez que você soprar a sapatilha, a sua saliva vai esparramar em todo o clarinete, ou no sax não precisa, é só o clarinete. Vai espalhar, a saliva é corrosiva, ela tem sal, ela tem ácido. E principalmente os clarinetes hoje, que são feitos, a maioria são feitos de aço carbono, aquela mola pretinha, aquele enferruja com pouco tempo. Então não faça aquilo. Pega um papelzinho, um guardanapozinho, enxuga com um guardanapo, sem forçar, sem puxar para lá para cá. É a melhor maneira de você preservar o seu instrumento. Tá? Outra coisa, preocupação no encaixe do clarinete, que eu já passei para vocês, né? Conserto em situação de emergência. Olha aí que situação difícil. Pronto, o hospital de sax está fechado, é final de semana, o que eu vou fazer? Quebrou a mola. É bom você estar... É uma coisa ridícula, mas não tem outra saída. Arranje uma ligazinha daquela de borracha, coloca no seu clarinete e vai tocar pelo menos aquela vez. Entendeu? É a situação que exige da gente. Quantas pessoas chegaram com essa liga lá, amarrada, lá na loja? Ó, aconteceu isso, eu tive que fazer isso, porque senão ia parar de tocar. Tá? Tem o famoso kit de emergência brasileiro, que é o elástico e fita Teflon. Ah, essa fita. Aquela fitazinha que vocês usam no encanamento, aquela branquinha. Rasgou a sapatilha, eu tenho que tocar. Como é que eu vou fazer? Pega um pedacinho daquela fita Teflon, passa bem, ela fica bem lisinha por baixo, pressiona ela direitinho na chave, dá para quebrar o galho por um certo tempo. Salva, livra a gente de ficar sem tocar. Tá bom? Então é um dos macetes que a gente está passando para vocês, que vocês vão passar por isso. Entendeu? Não tem jeito, vão passar por essa situação. Tá bom? Vamos continuar. Esse é o jeitinho brasileiro. Lá fora, a maioria dos músicos já carrega uma sapatilha dentro do seu instrumento, carrega até uma lamparinazinha pequena para esquentar, ele mesmo trocar a sapatilha. Outros carregam até molas, parafusos, uma chavezinha de fenda e resolve. A maioria dos músicos profissionais, eles têm essa manha, essa maneira de ser, de fazer, para ele não ficar na mão. Tá? Então, o mais importante do que você pode imaginar, ter esse conhecimento para fazer o seu instrumento funcionar. Tá bom? Esse é o famoso kit de emergência brasileiro. Esse Teflon, a líguazinha de borracha, para quebrar o galho. Tá? Nessa situação, o Teflon pode ser utilizado. É a solução mais rápida e funcional. Tá? Coloque a fita sobre a sapatilha estourada e dessa forma é possível melhorar a vedação, evitando uma situação delicada na hora de tocar. Quem aprendeu alguma coisa nessa tarde? Levanta o braço. Maravilha, é isso. Tá bom, vamos continuar. O Teflon deve ser visto como uma solução de caráter emergencial. Entendeu? Situação de sufoco. É necessário trocar a sapatilha depois. Fazer uma revisão no seu instrumento. Para as coisas não continuarem daquele jeito. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente que é um pouco relaxada. O instrumento está caindo nos pedaços e ele não manda arrumar. Quando precisar, vai deixar na mão. Tem que ter um grande cuidado. Olha, eu gosto muito do meu instrumento. Se você não tem condições de você mesmo arrumar, procure um técnico de confiança. Não procure curioso. Curioso vai estragar seu instrumento, como eu falei lá atrás. Curioso só vai estragar seu instrumento. Procure uma pessoa que já tem muitos anos, que tem experiência, que toca, para fazer esse trabalho para você. Tá? Quero chamar a atenção dos irmãos, os clarinetistas mais profissionais. São pessoas muito detalhistas. Tá? E não gosta que a sapatilha faça barulho. É outro problema que nós enfrentamos. Você está tocando a sapatilha fazendo esse barulho estranho, não é mesmo? Nem aquele barulhinho ou se decolar. Já o saxofonista não liga muito com isso, não. Muitas vezes o saxofonista só vai lá na loja quando o negócio vai ter mais junto.
Enquanto ele estiver tirando o agudo e o médio tá bom. O grave, não, eu não toco mesmo o grave, deixa isso para lá. Aí demora. Chegar lá na loja. Tem gente que 10 anos nunca apareceu lá na loja para consertar seu instrumento. Aí o parafuso não sai mais, estão enferrujados. E nós temos que fazer um trabalho muito mais sério que pode danificar o instrumento na hora de tirar aquele parafuso. Então a pessoa comprou o instrumento uma vez por ano, leva na loja para fazer um trabalho sério. Desmontar, lavar peça por peça, a gente fazer uma hidratação, lubrificar tudo, olhar cada parte do instrumento, molas, sapatilhas, calço, cortiça no todel, isso é muito importante para você ter um instrumento bom, instrumento na sua mão, tá? Os motivos desses problemas, motivos de problemas que surgem no saxofone, pressão de molas, pode estar com pouca pressão e não consegue fazer que a sapatilha volte. Já viu gente passar essa dificuldade? Aí chega lá, ô Marcos, o meu só sustenido não levanta. O dó sustenido não levanta. Muitas vezes as sapatilhas estão muito sujas, e a pessoa não limpa o instrumento e começa a agarrar. É sujeira. O que nós podemos fazer com isso? Você pega um panozinho, entendeu? Umedece aquele pano, esfrega na sapatilha. Ela não precisa nem tirar a chave, esfrega, abre a sapatilha, esfrega aquele panozinho ou um papelzinho, limpa bem limpinho, tá? Dá uma pressão na mola de contrapeso, que a mola às vezes, a chave não está subindo porque a mola ficou fraca. Dá uma pressãozinha na mola de contrapeso, para ver se melhora. Se não melhorar, tem que levar na assistência para trocar aquela mola, tá bom? Prestar muita atenção nesses detalhes que é muito importante para vocês, que vão tocar muitos anos ainda. Tem muito jovem aqui que vai tocar muito tempo, até Jesus voltar. Amém? Uma pergunta, para o oboé seria a mesma coisa? A mesma situação. O oboé é mais complexo ainda do que qualquer desses outros instrumentos. O oboé, se você mexer no parafuso daquele, indevidamente você está enrolado. O meu, uma vez, ele com um case fechadinho, alguém derrubou e ele caiu assim tranquilamente, só que estrenou. E foi muito difícil achar um profissional para... É complicado. E muito caro. E outra vez também a questão do pressionar, grudava. Eu ia tocar a nota, principalmente a nota dó. É a que mais dá problema no oboé. Gruda e ela não solta. A maioria dos oboés são feitos com cortiça portuguesa. É uma cortiça especial. Ela não tem nenhum fragmento de furos, de caroço. É uma cortiça bem feita. Ela evita este problema. Agora, quando é com bruxa, pode colar. Entendeu? Pode ter problema de... As pessoas, às vezes, antes de tocar, come qualquer coisa, toma refrigerante. Isso é um problemão para esse instrumento. A pessoa tem que evitar isso. Na hora que você vai tocar, toma um pouco de água, se possível, escova os dentes, entendeu? O seu instrumento não ficar cheio de sujeiras, e aquilo ali vai minando o instrumento e não vai produzir conforme você precisa. Evitar. Eu era muitos anos atrás, eu estava na banda de música, eu era garoto ainda, novo, a banda de música do Exército. O mestre viu eu com um sanduíche na mão. Eu tocava ele virou para mim, artista, você vai comer isso agora antes de tocar? Me deu uma bronca daquela que eu fiquei até sem graça, entendeu? Mas aquilo ali eu nunca mais esqueci. Então, você quer, pode até comer, fazer um lanche de tocar, mas faça uma higienização na boca para não passar para o instrumento direto. Tá bom? São coisas importantes que nós temos que aprender. Vocês vão tocar muito tempo e o seu instrumento precisa do melhor zelo possível. Tá bom? Pressão das molas. Pode estar com pouca pressão e não consegue fazer com que a sapatilha volte. Ou a mola, a chave volta. Tá bom? Algumas asperezas na chaminé. Isso pode acontecer com sax, pode acontecer com os clarinetes. A chaminé está um pouco estragada ou com áspera. Aquilo ali pode estar atrapalhando a sapatilha subir, a chave subir. Tem que levar para um técnico para resolver esse problema. Tá? Não vai fazer você, porque isso aí é coisa mais séria. Se você não souber,
Você vai desalinhar aquela chaminé e pronto. Aí, olha o diabo na casa de Deus. Entendeu? A chaminé, a chavezinha que fica em cima do dela? Não, aquela boca onde a chave bate. A boca do instrumento, entendeu? Ali. Onde a sapatilha. A sapatilha senta. Então seria interessante se alguém tiver um instrumento aí, porque às vezes ele está falando. Eu tenho um saxofone aqui, mano. Isso, pode trazer aqui que eu vou Acho legal, mostrar. mano. Tá? É muito importante isso, gente. Eu achei que tivesse chaminé só a churrasqueira. Nós chamamos de chaminé, o instrumento também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Precisa do suporte não, né? Não precisa não. Vou só mostrar aqui. E eu aproveitando a oportunidade, tem muita gente que pega o instrumento aqui. Não pega o instrumento aqui. Isso vai minando o instrumento. Sabe por quê? Ele é pesado. Você segura ele aqui. Hoje a chave não empenou, mas amanhã ela vai cedendo aos pouquinhos. Água mole em pedra dura. Mas o instrumento estava funcionando bem e de repente não quer funcionar. Porque você segura ele mal. Não sabe segurar o instrumento? Como é que você faz para tirar o seu todel do instrumento? Abraça o instrumento aqui, ó, do jeito que eu estou segurando. O todel, a boquilha, tira dessa maneira. Ó, dessa maneira. Isso aqui, as chaves foram feitas para tocar, só digitar. O instrumento não pode estar pesado na chave de maneira. Você vai digitar. Se você estiver fazendo força, o instrumento já está com problema. Se você fazer força, para poder tirar a nota, o instrumento já está com problema. E esse cuidado de segurar o instrumento. Aonde não tem chave que é importante. Não segura nas chaves. Tá bom? Chaminé. São essas bocas. A Verio, antigamente, ela fabricava um instrumento de qualquer maneira. Ela fabricava o chaminé todo. Para compensar, eles colocavam a sapatilha, aquecia demais a sapatilha e pressionava ela até fazer uma cava que compensava os deslizes das chaminés. Mas você vê o instrumento hoje, como isso aqui, está bem feito, bem trabalhado, entendeu? Antigamente a China não fabricava um instrumento desse jeito não, gente. Hoje ela está muito boa. Eu conheci os primeiros instrumentos fabricados da China, era um Deus nos acuda, tá? E haveria muito tempo, ela deu muito problema. Com essas chaminés, na hora do polimento lá da pintura, levava na politriz, eles comiam a boca. Aí montava de qualquer jeito, dava problema e dá problema. Hoje tem ferramenta especial para consertar isso. São umas tipo de lima redonda que a gente coloca na boca e vai torcendo assim, ela fica redondinha, conserta tudo de novo, tá? Então, vocês aprenderam como segurar o saxofone. Não segurar onde tem chave, não pode, tá bom? O clarinete evita o máximo também de segurar onde é que tem chave, tá bom? Vocês entenderam o que é o chaminé, então? Não é só churrasqueira, não. Tá bom? Vamos continuar. Algumas asperezas da chaminé que pode segurar a sapatinha. Prende a sapatinha. A chaminé torta, empenada, com ranhuras, pode segurar a sapatilha, principalmente a sapatilha que trabalha com mola de contrapeso. Sente essas dificuldades, tá? Outra coisa, que você pega uma chave, ela não quer voltar, sofreu um empeno, entendeu? Um empeno aconteceu ali. Ou empenou, ela tem uma canaletazinha onde passa parafuso no meio, alguém bateu, não levanta, entendeu? O que acontece? Tem que levá-lo lá onde tem condição de resolver esse problema. Desempenar aquela chave, procurar fazer o melhor possível. A chave tem que estar soltinha, não pode estar presa em lugar nenhum. Senão seu instrumento não vai funcionar. Tá bom? Olha aqui. Com o tempo pode acontecer de a sapatilha ficar com uma marca muito funda. É isso que a Verio fazia. Isso também prende a chave, prende a sapatilha. Isso faz com que ela se prenda no orifício do instrumento. Aí é necessário a troca da sapatilha, porque ela já não funciona mais. Tá bom? O fato mais comum é sujeira. Ele vai tocando instrumento, toca hoje, toca amanhã, toca depois. Entra anos e sai anos, a pessoa nunca fez uma limpeza do seu instrumento. Por isso que eu aconselho uma vez por ano fazer essa limpeza.
Se a pessoa tiver condição, faça. Agora, se você vai desmontar o instrumento e não vai conseguir montar, melhor não fazer. Acontece muito, desmontar é fácil. Acontece muito chegar gente lá na Rua Marques. Eu desmontei o instrumento, agora não consigo montar. Desmonta e faz dois, né? Sobra peça. Sobra peça. Então nós temos que ter esse cuidado. Se você não tem condição, arranje alguém que saiba fazer. Tá? Ter esse grande cuidado. Pode acontecer e a sapatilha ficar com uma marca muito difícil, já falei, né? Voltando mais comum é sujeira, pó, umidade. Tocar após ter comido doce, sem enxaguar a boca, aquilo que eu falei da comida. Isso pode prender a sapatilha, tá bom? Como é que é a solução? A primeira coisa é olhar para tentar o que está acontecendo. Você testa, examina o instrumento, por que não está subindo, né? De nada adianta limpar se a chaminé estiver prendendo de alguma maneira a sapatilha. Se ela estiver prendendo de alguma maneira, pode ser a chaminé estragada, pode ser a mola que não funciona mais e pode ser a chave que está empenada. Tá? Limpe as sapatilhas e os chaminés. Pode ser, diz com álcool. Se você for usar com álcool, usa aquele álcool mais fraquinho. Não vai jogar aquele álcool 95 de carro, não, tá bom? Porque ele é altamente corrosivo. Sim. Se me permite um lembrete, e nesse cuidado com o saxofone, falando de saxofone instrumento, procurar enxugar. Hoje em dia tem uns tecidos com cadastro amarrado no ponto que você passa por dentro. Porque ao soprar, não sai só ar, sai ar com saliva. E dentro fica muito molhado. Passando, você não tem pega uma panela qualquer mais comprida, procura enfiar por dentro, para secar o mínimo que der. Porque a saliva acumulada vai acumulando coisa aí, passando por ele. Também atrapalha a sapatilha e a chaminé. Atrapalha, eu quero chamar a atenção acerca disso aí. Eu conheci um moço que foi professor de saxofone. Eu conheço porque ele mora vizinho, na minha frente da minha casa. Esse moço era tão cuidadoso que ele comprou, a igreja deu para ele saxofone novinho, em Yamaha. 5 anos depois, aquele saxofone estava novinho. Por quê? Terminava de tocar o hino, ele pegava a flanela e limpava detalhe, tudo, limpava todinho. E outra coisa importante, ele falou sobre esse pano. Esse pano tem medida certa. Se você pegar um pano pesado, muito gordo, vai chegar na parte mais fina do instrumento, da boca, ele vai entalar ali dentro, e você não vai conseguir tirar. Outro dia mesmo teve um moço lá desse jeito. Ele não expandiu, o pano até pode, um pouquinho mais gordo, mas tem que estar bem expandido. Ele tem geralmente 2 cordões, um com peso, que sai na boca lá, e o outro para puxar para trás. Quando você sentiu que chegou perto da boca, volta com ele, com aquele pano. Expanda bem o pano para ele não ficar entalado ali dentro. Aí teve que levar lá no hospital do sax para tirar aquele pano. Uma coisa que eu quero chamar a atenção do saxofonista, quem é de saxofonista aqui? O senhor? Você? Presta atenção nos todéis. Você pode lavar seu todel com uma escovinha de dente por dentro. Pode lavar com sabão neutro, não tem problema. Tá? Mas seu saxofone não lave, seu clarinete não lave. Senão vai estragar tudo. Vai estragar a sapatilha, vai estragar a calça, vai enferrujar a mola, então não faça isso. Nós temos um material preparado para isso lá no hospital, sabe? Para essas coisas. O sabão neutro, nós temos pano específico. E o todel, pessoas tentam pegar um pano e atravessar dentro do todel. Meu Deus do céu. Teve um rapaz que chegou com um todel do Selmer. Vocês sabem que o Selmer é um instrumento mais caro que nós temos no mercado. Pronto, ele emperrou a flanela lá dentro. E agora, moço, como é que você vai tirar isso? É uma dor de cabeça para tirar, pode estragar o todel. Pode estragar. Então esses cuidados, meus irmãos, é muito importante para a gente que é músico. Tá? Você não passar aperto, passar dificuldade, presta atenção nesses detalhes. Tá? Limpar a sapatilha chaminé pode ser com álcool, aquele álcoolzinho mais simples. Funciona bem. E em seguida coloque algum pó. Eu não coloco.
Não coloco, eu prefiro não colocar aquele pó, porque aquele pó suja as sapatilhas, suja o instrumento, entendeu? Não convém. Então, terminou de tocar, aquele guardanapozinho, que você não vai conseguir enxugar o sax com a sapatilha toda, que ela fica em cima, e o tubo do saxofone você vai enxugar, da clarinete você vai enxugar, mas a sapatilha é mais difícil. Levanta a chave um pouquinho, pega um guardanapozinho aqui, coloca ela para enxugar, para absorver aquela saliva, entendeu? E não põe mais nenhum produto, porque se você colocar produto, vai estragar a sapatilha em pouco tempo. Tem que ter esse cuidado, tá bom? Em saxofone pode usar lustra-móveis, eu também não uso. Eu vou falar uma coisa para vocês, para sapatilhas, eu uso glicerina vegetal, que ela funciona bem, ou creme que você passar na pele, que desde que não seja de origem de cereal, aveia, arroz, esses cremes não servem. Assim que você terminar de secar, vai ficar aquela coisa branca na sapatilha. E esses outros cremes que é feito da base de óleo, pelo contrário, não vai acontecer isso. Creme de mão, creme de braço, creme de rosto, pode usar na sapatilha, tá bom? Isso aí você não tem problema não. Tá? Seria uma espécie de lubrificação ou... É só na sapatilha, né? Só na sapatilha. Lubrificação tem que ser... Hidratação, né? Hidratação, Falou a palavra certa, hidratação. Pode ser em todos os instrumentos de sopro? Todo instrumento de sopro pode usar, entendeu? Não exagera, é aquele pouquinho, bem pouquinho. Porque se você passar demais, o que vai acontecer? Vai atrapalhar. Usa pouquinho, nada demais, exagerado. Ter sempre esse grande cuidado. Passou um pouquinho, tá bom, tá ótimo. Acerca da cortiça do todel. Gente, compensa gastar um pouquinho, comprar um tubinho daquele lubrificante. Chama-se Greyers. Porque se você não usar aquele Greyers, e a cortiça vai ressecar para o nosso clima aqui, muito seco. Tá? Também não pode usar exagerado. Usa aquele Greyers uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá bom demais. Tá? Ter esse grande cuidado. Outro cuidado que eu quero passar para vocês. Não deixa a boquilha no instrumento. Terminou de tocar, deixa o instrumento para lá com boquilha e tudo. Não faça isso. Tira. Porque uma hora aquela cortiça vai colar lá dentro e é um problemão para tirar. Tá? Lubrifica. Terminou de tocar, tira direitinho. Você pode lavar a boquilha com sabão neutro, ou escova de dente. E uma coisa que eu chamo a atenção muito de vocês. Vai lavar a boquilha, vai lavar todel, em cima de uma mesa. Não de qualquer jeito, porque se a boquilha cair, você vai gastar. Vai ter um gasto tremendo. Que às vezes a gente recupera alguma coisa, mas não o instrumento, a boquilha não vai ficar a mesma coisa não. Tá? A melhor boquilha é aquela mais original, que não quebrou. Tá? Todo cuidado. Vai lavar a boquilha com a escova de dente, arranja um lugar espaçoso para ela não cair. Tá? Esse cuidado é muito importante. Tá? Quebra de molas. É outro problema que surge muito. Pode uma mola nova quebrar? Pode. Mas a maioria das molas quebram por tempo de uso. Uma vez por ano, eu sempre digo, tem que levar para alguém resolver isso aí. Analisar para ver se a mola não está quebrando, para ver se está passando tudo bem, tá? Principalmente em temperaturas mais baixas. Olha aí. Há muito mais condensação de ar dentro do instrumento, deixando bem mais molhado. Também isso é importante, tá? Os clarinetistas têm o costume de assoprar o instrumento, como já falei para vocês aqui, tá? Isso é ruim porque ao sopro essa água se espalha para os molas e essas molas de aço azul trabalham sob pressão, que se enferrujam e tornam-se mais frágeis e, portanto, mais suscetível à quebra. Não é só a sapatilha que você vai soprar, a danificação do instrumento é total. Vai no corpo do instrumento, vai nas molas, vai nas sapatilhas, então evita. Seca o instrumento com uma esponjazinha, com um guardanapo, tá? Ou com um pano direitinho. Toda vez que você terminar de tocar, terminou o culto,
Não vou tocar mais, zela do seu instrumento. Desmonta tudo com carinho, vai enxugar a peça. É muito comum a pessoa joga o instrumento dentro do estojo e só vai lembrar dele no outro dia ou quando for tocar. Aí seu instrumento vai durar muito pouco tempo. Muito pouco tempo, tá? É muito importante uma revisão geral, uma vez por ano, no seu instrumento. Quantas horas aí? O que eu tenho ainda? 2h22 agora. 12, eu comecei 1h40, né? Tem um pouquinho. O saxofonista já não disse soprar. Como é que você vai soprar na sapatilha daquele tamanho, né? E por consequência as molas duram muito mais. Além de serem mais resistentes, as molas do saxofone são mais espessas, mais fortes, né? Voltamos ao kit de emergência. É primordial ter o elástico no estojo do seu instrumento. Esse elásticozinho que te quebra o galho, tá? Observando o funcionamento da mola, é possível fazer com que o elástico faça a mesma função, até você levar para trocar essa mola, tá? Leva para alguém que saiba. Às vezes você pode até ter mais recurso para trocar uma mola, mas dependendo do lugar onde ela quebra, se quebra a próxima coluna, meu Deus, aquilo é um cabo, sério. A coluna é a torrezinha que segura as chaves. Geralmente, mola quando quebra ali, principalmente essas molas azuis, que é feito de aço carbono, se ela enferrujou ali dentro, se não tiver ferramenta especial, não sai mais de dentro. Não sai de jeito nenhum, tá? Eu já peguei selma que o cara esqueceu do coitado e as molas enferrujaram todinho na torrezinha. Aí foi difícil para tirar. Uma vez eu estava em Manaus, dando assistência técnica lá no 16ª, na 16ª Brigada lá. Tem banda de música lá também. Eu passei 10 dias lá fazendo esse trabalho. Os clarinetes tudo enferrujado e as molas não seguravam mais nada. Foi um Deus nos acuda. Eu tive que sair na cidade, comprar alguns tipos de broca, de 0,25 milímetros, de 1 milímetro, para poder abrir novamente e colocar a mola. Tá? Deu um trabalho tremendo. Então, para cooperar com você e com os luthiers, é bom você observar esses detalhes. Não deixar muito tempo o seu instrumento, deixar as molas enferrujarem, tá bom? Às vezes você pode até ter mais recursos para fazer alguma coisa, mas tem coisa mais séria que eu te falei sobre a quebra da mola nas torres. Outra coisa que eu quero falar, rachadura de clarinete. Isso acontece muito com clarinete de madeira, oboé, tá? De madeira. Esses instrumentos hoje que são feitos de ebonite, é muito difícil acontecer isso. É muito difícil. Só acontece quando a pessoa derruba, quebra. Já aconteceu. Chega lá na loja, o instrumento todo quebrado. E a gente recupera. Há poucos dias chegou um clarinete, dessa clarinete famosa aí, entendeu? Como é que é o nome? Buffet Grampon. Ele até não mexe esse clarinete. Eu não sei o que ele arrumou. Aonde encaixa o barrilete ali, ele forçou, quebrou. Saiu um pedaço. E agora, José? Ele tinha mandado lá para o sul. O cara fez um remendo lá, voltou, deu o mesmo problema. Nós tivemos que fazer um trabalho muito sério. Abrir 4 pinos nele, na madeira e naquele pedaço que quebrou. 4 pinos de aço inox. Colar ele e colocar aqueles pinos para não soltar mais. A gente faz um acabamento que nem aparece mais. Não fica. Mas tem que ter cuidado, principalmente a madeira. A madeira é muito sensível. Se cair, meus irmãos, pode quebrar, o prejuízo é grande. Tá? Acerca das rachaduras. Outro problema mais sério em clarinete são as rachaduras na madeira. Isso ocorre principalmente devido ao choque térmico e umidades. Se o instrumento estiver úmido e mudar de um ambiente quente para um ambiente frio, olha, pode rachar. Tá? Vi muito clarinete de madeira e Yamaha rachado. É por causa disso. É porque o músico não seca o instrumento. Ele vai sofrer um choque térmico
e a madeira não suporta. Tá? A madeira não suporta. Então tem que ter esses cuidados. Ambiente quente para um ambiente frio, ou vice-versa. Esta é a receita básica para que ele se rache. Tá? Brasília. Vocês sabem que Brasília é uma cidade muito seca nesse período. Até que ontem choveu, né? Ainda bem. Mês de junho chover aqui é muito difícil. Brasília, então, todo cuidado nosso com o instrumento, observando esses detalhes. Tá? A rachadura mais comum são as nos barriletes. Quantos barriletes apareceu lá, Suzana? Rachado. A Suzana deu um macete lá, ela tem um sistema lá que faz um pozinho milagroso, ela recupera tudo isso aí. Entendeu? Ela tem os macetes. Tá? A rachadura são mais comuns nas barriletes e na parte superior do instrumento, porque são os lugares que contêm mais umidade. Quando vai chegando no final, a umidade vai saindo, né? Mas ali logo no início, que sai da boca, porque todo mundo está cuspindo dentro do instrumento. Você já acha que o instrumento solto, você não cospe lá dentro. Todo mundo cospe lá dentro, não cospe? Qualquer coisinha está lá dentro. Todo mundo está cuspindo dentro do instrumento, tem que ter cuidado, tá? Como consertar uma rachadura? Vamos prestar atenção. É considerada rachadura quando ela é vazante. Ela é vazante. Ou quando pega algum orifício. O clareiro está cheio de orifício. Ali racha, às vezes, no pezinho daquele orifício. Não adianta que não vai sair som. Tem que fazer reparo naquilo ali, tá? A dilatação da veia, da madeira, nem sempre caracteriza uma rachadura. E isso pode ser resolvido por técnica de colagem, tá? Uma rachadura fatal ocorre quando a mesma atinge 3 orifícios. Aí o instrumento está praticamente perdido. Em outros casos, há recuperação. E o conserto praticamente não aparece. Mas pode voltar a acontecer no mesmo lugar. Eu tive uma aula, numa das semanas que eu tinha na Yamaha, que o professor, ele fez uma demonstração com um clarinete. Ele umedeceu um pano e colocou dentro do clarinete rachado. E aquele pano dilatou ele um pouco mais. Depois que dilatou, ela não vai mais dilatar naquele lugar. Tem um problema de você fechou a rachadura e vai dilatar e vai dar problema. Dilatou bastante, então ele faz um pó de granadilo, entendeu? E essa madeira que só tem no Congo, na África, entendeu? E esse granadilo faz um pozinho, uma cola especial faz aquele conserto. E ela não volta mais a rachar. Tá? É feito com esse pó, de madeira, de instrumento de madeira é feito com esse pó. Tá? O ebonite não. Nós temos um outro pó milagroso lá que a Suzana faz, que o Gideon também sabe o que é, que conserta esse instrumento feito na base de ebonite. Tá? No Hospital do Sá, só lá. Bom? Uma rachadura tal qual quando o mesmo artista também já falei para vocês. Em outros casos a recuperação e o conserto praticamente nem aparece, mas pode voltar aqui no mesmo lugar em geral ou gerar outras rachaduras. Às vezes há sugestão de colocação de pinos, mas essa solução é muito agressiva. Esse caso desse clarinete que nós fizemos, não tinha outra solução. Não adiantava colar. A pessoa um pouco tem aqueles dedos nodosos, né? A mão muito grande, força demais, o instrumento solta. A gente usou pinos nessa clarinete, nós temos certeza que ele não vai soltar mais não. Tá? E nós fizemos um acabamento tão perfeito que não apareceu no lugar. Ficou excelente. Tá? Podendo até rachar em outro lugar. A Bouvet Grandcone não coloca pino nesse tipo de conceito. Em locais onde possa existir grandes variações de temperatura, existe maior probabilidade
de rachadura em clarete. Isso acontece muito no Campo de Jordão, lá em São Paulo tem esse problema também, entendeu? Não só lá, aqui em Brasília, né? O fator umidade deve ser considerado tanto para mais como para menos. Muita umidade é ruim, pouca umidade também. Em regiões muito secas, como Brasília, por exemplo, é necessário fazer a hidratação da madeira. Como é que faz a hidratação? A Yamaha tem uma bisnaguinha que chama óleo para madeira, para fazer a hidratação. Custa um pouco caro, talvez R$111, mas compensa, entendeu? Vocês passarem aquele óleo com um panozinho por dentro, pelo menos uma vez por mês é bom passar, tá? Vamos continuar aqui porque eu tenho outra coisa para falar. A hidratação das clarinetes é feita em oficina de reparo, mas para quem está fora de grande centro e sem sucesso, a luthier pode fazer. É possível hidratar a madeira de forma simples, sem desmontá-lo, umedecendo o instrumento com óleo vegetal, neste caso da Yamaha que eu falei para vocês, não mineral, não pode usar óleo mineral, tá? Umedecendo um pano e passando por dentro e por fora da forma delicada, consciente e pouco óleo, tá? A questão de quantas vezes por ano vai depender da região. Em climas secos pode ser feito de 2 a 3 vezes ao ano, tá? Não, eu trago, eu sou representante deles também, tá? Se você só me pedir lá, a gente pode trazer, tá bom? Sapatilhas cortiças e calços se soltam. Essa também é uma situação corriqueira. Acontece. Principalmente pequenos calços de feltro ou cortiça. E aqui, mais uma vez, nosso kit de emergência. Tá? Em ação. Podemos utilizar super bonder? Não. Saiba que essa cola é um tanto agressiva. Mas voltando à situação de emergência, sim, é possível. Você não pode usar o super bonder, mas chega um momento que você não tem saída. Você vai colocar o quê? E o conselho que eu dou, nunca coloque o super bonder diretamente na chave. Pega a bisnaguinha do super bonder, vai espremer lá, você vai estragar seu instrumento. Põe uma tampinha separado. Deixa o instrumento longe daquele super bonder, pega um palito de dente, passa na peça e pega a cortiça e encaixa. E segura um pouquinho que ela vai segurar. Pouquinha cola. Não vai fazer direto isso que vai estragar seu instrumento. Tá bom? Nas oficinas de sapateamento e colagem de calço são feitas com colas de contato. Eu não gosto de cola de contato para colar sapatilha. Tem 2 tipos de colas, que hoje o mais usado é aquele bastãozinho de silicone. Mas a cola mais correta de todas elas é o shellac. O shellac é uma mistura desse bastão de silicone com goma laca. Se você não sabe fazer, compra. A gente pode até trazer, entendeu? A JGG no Brasil já produz esse material. Até na China, você vai entrar ali no site da China, você consegue comprar essa cola. Tá? É melhor levar no Hospital dos Santos. Que você não vai ter esse trabalho. Tá bom? Eu queria falar um pouco dos instrumentos vocais. Instrumentos vocais. Nós falamos de palhetas, né? Para vocês pegarem muita coisa. Trompetes, bombardino ou eufone, trombone de pisto, trombone de vara, bombardão ou tuba. São instrumentos ou de pisto ou de vara, né? Que requerem uma atenção muito importante. Você, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, é bom desmontar seu instrumento e lavar. Quem toca trombone aqui ou trompete? Acho que não tem ninguém, né? Mas vocês podem passar para outras pessoas. Você vai lavar seu trompete, arranja uma vasilha grande, tira peça por peça. Você vai lavar aqui com sabão neutro, com escova de dente, lava bem lavadinho.
Enxágua bem enxaguado e enxuga. Tá? Na hora de montar, não descuide. Não descuide. Que se você pegar um pisto daquele do trompete, bombardino ou trombone de pisto, se derrubar, vai empenar. Não faça isso. Toma cuidado. Porque se empenar, não tente resolver esse problema. Porque esse problema é sério. Só lá no Hospital de Saques também, mais uma vez. Lá nós temos condição de resolver esse problema. Outra coisa que acontece muito com o trompete, que aparece muito lá. A pessoa pega o bocal, dá um tapa no bocal no instrumento. Aí ele vai tirar. Não sai mais. Aí ele mete o alicate para tirar. Quebra o instrumento. Quebra as travas de segurança do trompete. Arranha o bocal, arranha tudo. Aí ele chega lá todo desmontado. Quebrou tudo. Não faça isso. Tem uma ferramentazinha, chama-se sacador de vocal. A JGG tem para vender, mas a maioria das vezes você compra pela internet. É muito importante para quem é trompetista. O bombardeão já é mais complicado, tem que levar lá no Hospital do Saques, porque lá tem a ferramenta certa. Mas o trompete, você pode fazer isso. Colocar a posição certinho, saca vocal, vai torcendo uns pouquinhos, vai soltar. Tá? Mas não tenta arrancar com o toque. Não, vou colocar no torno e torcer, já era. Acabou com o seu instrumento. Tá? Lubrificação do trompete, do bombardino, do trombone. Trombone de pista, bombardino e trompete. O óleo para pista não pode ser qualquer óleo. Tem que ser o óleo específico. Por quê? Teve gente que chegou lá na loja e colocou óleo de cozinha no pisto. Aí segurou tudo, não anda nem para frente nem para trás. Óleo de cozinha, gente, pelo amor de Deus. Tá? O óleo tem que ser específico. Tem alguns óleos no mercado que não prestam. Mas tem bons óleos da Yamaha. Entendeu? Óleo para pisto. Não é o óleo para você usar em outras partes. Por exemplo, o óleo que usa para parafuso, a densidade dele é muito maior. E o pisto e o óleo para pisto é muito fininho, extremamente fino. E o para cilindro, que tem aquele cilindro e tem pisto, né? O cilindro é mais fino ainda. Então, não pode confundir um com o outro. Óleo para cilindro é óleo para cilindro, óleo para pisto é óleo para pisto. O mesmo óleo que você pode usar para pisto, você pode usar nas pompas. Muitos chamam de bombas de afinação. É a coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A pessoa passa um ano sem tirar aquelas bombas. Quando for sair, não sai mais. Aí tem que levar lá, a gente tem que desmontar o instrumento todo para tirar essas bombas. O instrumento está pintura bonitinha e às vezes é obrigado a fazer uma solda e acontece isso. Então, 15 dias, pega o seu instrumento, limpa ele bem limpo, lubrifica as pompas, coloca o óleo para a pista direitinho, tá? Porque o seu instrumento vai durar muitos anos fazendo esse processo. Acerca do trombone de vara, é outro problema, ou coisa complicada é trombone de vara. Tá? Se você facilitar, ele empena. Aí não adianta não tem ninguém. Só tem lá o Hospital do Saques. Só tem um lá, um técnico que tem 20 e tantos anos que trabalha comigo. Tá, pode falar. Tem como você falar um pouco sobre cuidados com a flauta? Porque ela não se encaixou nem nesse aí, nem a flauta. A flauta é o mesmo problema da flauta são as sapatilhas que eu falei. A flauta tem a tal da mola também? Tem. Não, as sapatilhas da flauta são parafusadas. Só tem 3 sapatilhas na flauta que não é parafusada, aquelas pequenininhas. Como é que eu sei que tem que trocar a sapatilha da flauta? A sapatilha, a primeira coisa, tem um certo tempo, 2 anos de uso, 3 anos de uso, ela resseca. Já não vai vedar mais. É bom levar lá no Hospital do Saques, que a Suzana faz uma análise, vai falar, só a sapatilha já era. A sapatilha já era, tem que trocar. Não, vou trocar 2, 3 sapatilhas, dá para quebrar o galho. E ela é botruche, é aquela pele fininha. Se você for limpar a flauta, como é que limpa a flauta? é só um paninho. E olha, não passa na sapatilha. Vou tomar banho já era. Não passa nem. Não.
Não passa nenhum pano nas sapatilhas. Passa em uma flanelazinha, que é uma flanela siliconada, que aí amarra bem, é um preço danado, 150, 180, ela para dar brilho nas flautas de banho de prata. Entendeu? É um paninho siliconado, você pode usar. Tá? Hein? Não. Olha, pode fazer banho na flauta, sim. Tem uma empresa aqui em Brasília que ela faz cromagem mansa. Eles são bons para fazer banho de flauta. Mas tem que levá-lo lá no hospital do saco, tirar tudo, limpa tudo, entendeu? Tem que limpar tudo, não fica nada, nem calço, até mola. Eles exigem que tira tudo. Então, às vezes, o preço da flauta não compensa fazer isso. Tá? Você poderia demonstrar qual a forma mais correta de desmontar a flauta transversal? A forma mais correta é da primeira da mão esquerda ali. Você tira aquela parte da mão esquerda, entendeu? Depois você tira do meio e tira a parte de baixo. Esquerda, do meio e a parte de baixo. Tá? Outra dúvida. Dá para afinar a flauta transversal através da embocadura. Seria bom também, ou não, mexer naquela cortiça que tem na pontinha, ou pode dar algum problema? Não, pode dar não. Ela tem uma vareta de afinação, não tem? Uhum. Aquela vareta de afinação, o mais importante dela é ela tem um cortezinho na vareta. Aquele cortezinho fica no meio da abertura do vocal. É ali a afinação correta. Como é que você faz ali? Você vai torcer aquilo ali e empurrar. A flauta vai ficar mais alta. O som vai subir um pouco. Mas ela está muito alta, o que você vai fazer? Torce o contrário, para poder ela abrir. E ela abre a flauta abaixo um pouco mais. Mas a melhor afinação é com aquela vareta, ela no meio certinho ali onde é que você solta, entendeu? E ali tem a função certinha. Tá bom? Alguém mais alguma pergunta? Para desmontar o oboé, é do mesmo jeito que o clarinete, com aquela rotação? Todo cuidado é pouco, tá bom? Lubrificar aquelas cortiças direitinho. A lubrificação seria também do mesmo método que o clarinete? Mesma coisa. Lubrificação é o Grace, entendeu? Sem exagero. A cortiça, gente, cortiça começa a ficar mole. Você começa a encaixa o clarinete, começou a amolecer, tem que trocar, porque ali já não dá mais som que presta. Começa a dar vazamento. Todos os encaixes tem que estar bem justinho. Se não tiver justinho, vai dar vazamento, você vai ter prejuízo no seu som. Tá bom? Gente, é só isso que eu tenho para passar para vocês. Muito obrigado. Pega um e vai passando. Pega um e vai passando.